Hoje a gente está aqui falando novamente sobre ansiedade, né? Especialmente sobre a ansiedade doentia, o transtorno da ansiedade, algo que vem sendo considerado aí o mal do século, porque a nossa sociedade, de um modo geral, está muito mais ansiosa. A importância de falar sobre isso, você, a sua vidinha, muitas vezes aí você não está dando importância a alguma coisa que merece atenção e que pode se tornar em algo muito maior, pode acarretar doenças, outras doenças paralelas, né? Pode influenciar nos relacionamentos. Fala uma coisa, você trabalha com aprendizagem, né? Dificuldades de aprendizagem. A ansiedade, ela pode atrapalhar o desempenho escolar? Ela pode prejudicar a aprendizagem de uma criança? Com certeza, ela prejudica. E assim, eu trabalho como psicopedagoga, eu trabalho no consultório e vou nas escolas também, né? Não trabalho só como psicóloga. E a ansiedade é interessante que ela faz o aluno a entregar a prova sem ele ter acabado de fazer a prova. Eu lembro que eu perguntei, mas por que você entregou a prova? Ai, não sei, eu vi todo mundo entregando, eu fui entregar a minha. Mas como assim? Você tem um tempo, o professor tem um tempo, você entregou só porque os outros estão entregando a prova? Então, aí entra a questão da ansiedade e também leva o famoso branco, né? A pessoa fica tão ansiosa, poxa, mas eu sabia tudo. Eu acabei de ter um. Eu sabia tudo. Eu estava preparado. Chegou na hora da prova e não lembrei. Também tem casos, né, de um projeto que eu faço na escola, que é Aprender a Aprender. E acabando que eu tive que fazer uma abertura para idosos, porque tinham idosos na escola pública. E eu achei interessante que o que deixava o idoso ansioso era a palavra prova. Não podia falar que era prova, senão a pressão subia e ele não conseguia fazer a prova. Então, realmente, a ansiedade, ela atrapalha, sim, nos estudos. É interessante que a ansiedade atrapalha nos estudos, mas geralmente, né, a visão é uma visão já que nós hoje estamos tentando mudar essa visão da escola, porque só se via a ansiedade do aluno, não se via a ansiedade de quem ensina, né? Também, que seria a ansiedade isso. de aprendizagem e a ansiedade de ensinagem. Quem está ensinando também tem uma certa, às vezes, vai com muita ansiedade diante de um aluno, projeta nesse aluno, ele se identifica com a história dele, com a história do aluno, e tem essa parte, quando nós estamos tratando de uma criança, nós vamos também conversar com a professora para também saber qual a dificuldade dessa professora com esse aluno, o que ela está enxergando, o que a ansiedade dela está projetando nesse aluno. Nunca podemos olhar uma dificuldade de um aluno só como uma dificuldade do aluno. Por exemplo, às vezes um aluno que está com muita dificuldade, ele é o representante daquela turma, ele está gritando que aquela turma está com um problema com aquele professor, só que um só está falando. Então, todos acham, né, que o problema é aquele aluno. Não, o problema é sempre do sistema. Temos que olhar o professor, temos que olhar as regras da escola, temos que olhar todo o contexto para dividir aquela carga. Lógico que ele traz também uma carga familiar. Os pais estão em crise, os pais estão se separando, né? Podem ter problemas familiares, mas com certeza tem problemas também naquele sistema escolar. O importante, Celeste, é que se trabalhe, como eu trabalho no meu projeto, eu trabalho com a tríade, né? A escola, trabalho com o aluno e com a família, porque se não fizer o trabalho com essa tríade, fica muito difícil, porque o aluno tem lá o pai, né, que muitas das vezes tem problema, né, às vezes bebe, tem a mãe que foi embora, ou sei lá, uma infinidade de problemas. Às vezes a mãe que só trabalha fora. Isso, né? só trabalha fora. Uma Infinidade de problemas, né? Tem alunas também que eu já pude presenciar, que moravam em locais perigosos e para chegar na escola era um problema e tinha que tomar conta dos irmãos. Então, assim, é importante trabalhar essa tríade. Porque tem a questão também da alimentação, eu não sou nutricionista, mas eu sei que é importante e é importante trabalhar a tríade. O professor, porque ele tem aquele desejo de ensinar, mas ele tem que ver qual é o desejo daquele aluno. Como aquele aluno quer aprender, de que forma? Porque primeiro tem que ter um vínculo.
para que ele possa aprender. Se não tiver essa transferência positiva, não vai haver aprendizagem. Então, é muito importante trabalhar a tríade, a escola, o aluno e a família. Eu acho que é mais oportuno, talvez, eu já entrar aqui nessa questão do porquê que está acontecendo com a nossa sociedade, mas ainda quero, como a gente está falando de crianças, fazer essa pergunta, que é uma pergunta de telespectador. Uma criança de 1 ano e 7 meses, ela pode estar manifestando sintomas da ansiedade, ela pode estar impactada pela questão da ansiedade? Como perceber e como tratar? Com certeza. Se o sistema familiar, foi o que eu falei, se o sistema familiar, essa criança, está captando todo o nível de tensão desses pais, com certeza ela vai apresentar sintoma de ansiedade, que pode ser uma questão alimentar, ela começa a não querer comer, ela começa a chorar muito, ela não dorme, né? Então, ela vai apresentar um sintoma de ansiedade e, automaticamente, essa questão tem que ser, né, devolvida aos pais. Provavelmente é uma crise familiar. Entende? É uma crise desses pais que está sendo depositada nessa criança. Ela fica irritada, né? Na maioria das vezes, tem insônia, né? Sim. Isso daí já é um sinal que né, a gente pode ver que não é muito comum. Uma criança que... Como lidar com isso e tentar baixar esse nível de ansiedade familiar? Uma criança que, eu vou falar rapidinho uma questão, uma família que eu peguei com uma criança de 1 ano e 5 meses com um grau de ansiedade muito alto, que não parava de chorar, né? Na verdade, essa mãe havia perdido o pai, que era a pessoa que ajudava financeiramente esse casal. Então, logicamente, além de perder o pai, né, ela perde a ajuda financeira, ela entra em crise com o marido, só que essa crise não fica revelada, ela fica velada e, lógico, que essa criança, então, começa a gritar. Ela fica com muita mágoa do marido, depois que o pai falece, que o pai parece que havia brigado, enfim. Conclusão, ela não queria ter sexo com o marido. Então, essa criança começa o quê? A defender esse casal. Ele começa a chorar de madrugada. E aí tem que pegar e levar para a cama. Quando põe na cama, ele para de chorar. Lógico que ele está defendendo o casal. Então, precisa, com uma criança, né, se levar... ele está muito ansioso. É um crime dar remédio para crianças ansiosas. É um crime. Porque vamos pegar a família, vamos pegar o casal, vamos pegar toda a estrutura familiar e tratar da estrutura familiar. Porque senão ele vai ter mais tarde déficit escolar, ele vai acostumar com remédio, essa criança está fadada a fracassar. O remédio ele deve ser utilizado, eu acredito assim, naquele ponto em que ele vai ser um auxiliar na possibilidade de se entrar da psicoterapia, no problema, né? Mas o grande lance é você poder fazer com que a pessoa perceba, a família perceba o estágio que está acontecendo naquela família, com certeza, naquela pessoa. A crise, né? E ela supere, ela tem a coragem de enfrentar as situações. E também ouvir a criança. Mantendo fuga dessas situações. Também ouvir a criança, perceber, porque hoje em dia, né, com tanta informação, as pessoas estão jantando, estão no smartphone e a criança começa a gritar, né, mostrar para você que ela está com problema e a pessoa acaba não percebendo. É só ouvindo que você vai conseguir começar a entender o que está acontecendo por ali, né? O ouvir. É por isso que muitas vezes as pessoas reclamam assim, mas a gente vai no psicólogo, ele só ouve, não é? Eu vou pagar alguém para me ouvir? Olha, eu não sou assim, não, eu falo a beça. eu ouço algumas reclamações. É verdade, é verdade. Eu vi até ontem isso. Vou pagar alguém só para me ouvir? Para ficar calado, né? Mas não entende que esse processo é um processo extremamente terapêutico. Principalmente a criança, né? Ela fala, ela está sinalizando para os pais que ela está com problema. Gente, o que está acontecendo com o Brasil? Por que o Brasil está mais ansioso? A alimentação foi um ponto que você colocou, mas o que está acontecendo? Olha, eu acho que é o acesso à informação muito rápido, né? Nós temos um acesso à informação muito rápido e nós temos que acompanhar toda essa informação, né? Você vê, nós estávamos falando logo no começo aqui sobre a mulher que tem que fazer muita coisa, o homem também fica sobrecarregado, enfim, o ser humano, ele para dar satisfação à sociedade, né? A sua estrutura familiar, a sua estrutura social, ele está se desumanizando, está deixando de ser humano, né? Está virando uma máquina, porque nós não temos tempo para amar.
nós não temos tempo, às vezes, para orar, nós não temos tempo para falar com Deus, porque a gente está falando com Deus no caminho do carro para o trabalho, e, né? Então, isso tudo está gerando, isso tudo faz com que nos afastemos do nosso divino, de Deus. E se afastando de Deus, é a ansiedade, gente. Uhum. E Se também você se afasta de a Deus, cultura do ter, né? Sim. Mais do que o ser. Hoje em dia, você tem que ter. Uma criança de 8 anos chega na escola, mas o meu amiguinho tem um smartphone, né? Novo, que saiu agora, então ele tem que ter. Aquela criança tem que ter aquele material. Eu achei até interessante, né? Que eu sou avó, né? E eu vejo assim as crianças indo para a escola com mochila. As mochilas hoje em dia não são mais aquelas... É uma estrutura, né, de carros, de casas. E as crianças, uma coisa que você vai deixar lá, né, vai entrar na sala de aula, vai guardar, e é caríssima. Uhum. Mas as crianças querem ter aquilo, porque senão não estão no meio, né, social, não são iguais, né, às outras. Então, isso também gera ansiedade. A gente tem que falar também da questão do marketing infantil, que isso, eu tenho muitas colegas pedagogas e elas falam, Denise, é incrível, as crianças estão ficando ansiosas, porque tem que ter material de marca, caderno de marca, né, lápis, e os pais não estão dando conta, né, o laptop e essa por aí questão vai. do marketing é interessante porque já trabalhei muito tempo em varejo também, e uma das coisas que a gente aprende, né, é que quem é que tem a decisão de compra. Muitas vezes você está ali, mas, né, o pai, a mãe, mas não são eles que decidem a compra, quem decide a compra é a Porque eles querem dar, muitas das vezes, aquilo que eles não tiveram. Que a sociedade Isso, empurra. e que a sociedade empurra. E aí tem que ter um muitas certo vezes limite. eles querem dar e não podem. E não né? podem, Isso gera uma isso. ansiedade neles. Pra eles porque às também. vezes a crise do casal começa quando a mãe vê a filha chorar que quer alguma coisa e o pai não pode naquele momento, porque, né, o único provedor, muitas vezes, isso gera ansiedade. Ser o único provedor de um sistema familiar gera um grau de ansiedade imenso no sistema familiar. Então é interessante, né? Porque a gente vê alguns fatores que podem melhorar esse grau de ansiedade quando a mãe também vai trabalhar fora, divide o provimento da casa, né? Divide as despesas, etc. Pode ser um fator interessante, mas às vezes isso gera um nível de ansiedade porque a mulher trabalha, agora a mulher tem dinheiro, a mulher isso, a mulher aquilo, né? É um outro fator. Essa questão do ter, que todo mundo quer ter, se Mais não do que eu tiver, sei. a gente, em vez de trabalhar a importância de ter ou a importância ou não ter, o que vai acontecer se eu não tiver aquele brinquedo, aquela questão. E esse ter Não acaba faz até com a menor fé. diferença, a gente vai para o ter que ter. Tem que ter, de qualquer forma. Gera uma ansiedade, estresse. Isso afasta social também o ser humano da fé, né? Aquela questão, porque você deixa de... Tá, e quem eu sou? Não, eu sou o quê? Eu sou um smartphone, um tablet. Você acaba não prestando atenção no seu ser. Você tem que se conhecer. Quando você se conhece, você sabe que você pode comer, o que te faz mal, o que não faz, né? O que vai te deixar ansioso. Porque tem refrigerantes. Refrigerantes, né? Pelo que eu sei também, crianças bebem refrigerante como se fosse água. Se tem um negócio que eu acho que é uma delícia, é a gente poder jogar a conversa fora comendo. Coisa que está ficando mais difícil a cada dia. Né? O momento da refeição tem que ser efetivamente, para mim, um momento prazeroso. Mas a gente tem trocado isso pelo fast food, pela essa coisa toda, né? Pela corrida. E aí a gente começa a entender por que a ansiedade é o mal do século, por que ela está aí destruindo tanta gente nesse momento, né? Aliado que a gente diz que a sociedade brasileira, a classe média, ela tem crescido e esse crescimento ele vem demonstrado pelo ter, poder comprar mais, poder isso, Com poder certeza. aquilo, né? E menos tempo de ser, né? E menos tempo de ser. Menos tempo de ser. Como é bom
Eu adoro, de vez em quando, tirar um fim de semana só para mim, para ficar de perna para Nossa, eu adoro também. Se eu quiser ler, se eu quiser ver televisão, se eu quiser fazer nada. Não, eu necessito e também acordar, dar um tempo para acordar, porque a impressora é interessante, pelo menos a minha. Estou me preparando. E nós acordamos assim, pulamos da cama, né? Tem que trabalhar, tem que fazer isso. Eu falei assim, engraçado, uma impressora dá um tempo. Por que o ser humano não pode dar um tempo para poder acordar, abrir os olhos, relaxar primeiro, para depois começar as suas atividades? Adoro, mas isso a gente tem que fazer de vez em quando, né? Às vezes nem sempre dá para fazer. Gente, vamos lá para o nosso último intervalo estouradíssimo e eu volto já já para as nossas considerações finais. Vamos lá. Cabeça pra cima. Eu quero